certo, tudo certo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Essa conta não fecha. Nosso ensino de matemática é ruim, é chato, afasta os estudantes. E, no entanto, vai entender, o Brasil produz matemática de ponta, temos pesquisadores de primeira linha, reconhecimento internacional e no ano que vem vamos sediar o evento mais importante da matemática mundial. Numa ponta da equação, os pesquisadores sabem que a matemática está mais ligada a ideias do que a números. Em vez de decorar fórmulas, usam a curiosidade, a criatividade e até o senso artístico. Sabem também que a matemática está em tudo, na natureza, no celular, em nosso DNA, no universo. Então, por que não levar essa abordagem da matemática para as escolas? Esse é o X da questão. Para falar sobre isso, recebemos hoje o diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, Marcelo Viana, e a pesquisadora Carolina Araújo. Não posso dizer que eu me senti totalmente honesto abrindo o programa, dizendo que a matemática pode ser ensinada de uma maneira feliz e contente para nossas crianças, porque eu sempre fui um aluno bem medíocre de matemática, até que teve um ano que o professor era ótimo. Tive média 10 no ano inteiro. Quer dizer, o professor faz a diferença. O professor é absolutamente crucial. A grande questão é como mostrar que a matemática não é um cardápio de fórmulas que você tem que decorar para tentar resolver um problema, mas sim uma forma de pensar e de enxergar o mundo que nos ajuda no dia a dia de forma talvez lúdica, às vezes. Quando a gente começa a gostar de brincar com alguma coisa, é o caminho. O aspecto lúdico é fundamental. Você não pode esperar que alguém, muito menos uma criança, fique atenta a algo chato. Isso não existe. Começo de conversa. Isso não existe. Ninguém fica, muito menos uma criança. Então é muito importante você conseguir trazer o lado lúdico para o processo de ensino e conectar com algo que faça sentido, que é algo da experiência. E aí a experiência tem que ser adequada a cada faixa etária. As crianças pequenas, no modo geral, matemática que é ensinada nos primeiros anos, no primeiro ciclo, é possível fazer essa conexão. E, de fato, a gente não nota que, pelo contrário, a criança pequena tende a gostar de matemática. É à medida que o ensino vai se tornando mais abstrato, que é mais difícil fazer essa conexão. Continua sendo possível, mas é mais difícil, exige mais de quem? Mais do professor do que até exige mais do professor. O professor é o herói e é o elo fundamental do processo e que pode, como esse seu professor conseguiu, desmontando a tese de que você era um aluno medíocre, totalmente, pode fazer essa conexão. A partir do momento que você percebe que aquilo que você está fazendo na aula tem que ver com alguma coisa, desaparece o bicho-papão. Os jovens ainda vão ser obrigados a decorar fórmulas? Decorar fórmulas, pessoas deviam ser presas por obrigar a decorar fórmulas. Eu recomendo cadeia para quem obriga a decorar. Olha aquele meme que circula na internet. Fórmula de Bhaskara. Esse é um belo exemplo de algo que não deveria ser ensinado, com o protagonismo que acaba adquirindo na sala de aula, justamente porque é uma fórmula fácil de usar e nós massacramos nossos alunos com esse tipo de ensino. Em oposição às Olimpíadas de Matemática, que pelo jeito estão virando uma coqueluche, como se dizia antigamente. Qual a importância das Olimpíadas de Matemática? As Olimpíadas permitem a criança e ao jovem ter acesso à matemática, justamente como a Carolina estava dizendo, de um ângulo lúdico, um ângulo que vem também com um espírito de competição saudável, que é um belo incentivo.
E a gente nota o resultado, o entusiasmo com que as crianças participam, as escolas em que se formam grupos, espontaneamente os alunos formam grupos, os melhores ajudando os menos bons a se preparar para a Olimpíada. Agora a gente vai mostrar um exemplo de uma cidade do interior do Piauí que a cidade foi transformada pelas Olimpíadas de Matemática. Cocal dos Alves é um município pequeno que tem menos de 6 mil pessoas e que sobrevive da agricultura e uma pequena parte do que recurso de funcionários públicos e aposentados. Os jovens eles saíam daqui de Cocal dos Alves para fora, mas em busca de trabalho, de uma opção, de uma possibilidade de uma vida melhor. Hoje é completamente o contrário. Quer dizer, hoje as pessoas de fora já vêm estudar aqui. É porque aqui no Agostinho é tipo uma escola muito exemplar. A escola que eu acho mais top do Piauí. Assim, pública e é estilo particular, maravilhosa. E por que a escola pública não pode ser assim? E aí se a gente for olhar para o cenário que a gente tem de fora, nós não vamos ter espelho. Por isso que nós resolvemos a gente mesmo ser o espelho de nós mesmos. O professor que foi responsável pela implantação da Olimpíada de Matemática aqui na escola foi o professor Amaral. Ele soube dessa Olimpíada e ele quis inscrever a escola, inscrever os alunos e se inscreveu. O segredo daqui, a primeira coisa é os professores. Se a gente não tivesse vindo para essa escola, a gente não ia ter o tão interesse que a gente teve em matemática. Porque a gente só teve um interesse muito grande na matemática quando a gente veio para cá, uns 3 anos atrás. Foi aqui que a gente começou a gostar. E a começar a saber que isso era o que a gente ia levar para a nossa vida inteira. Na primeira oportunidade que tivemos de participar dessas competições, o resultado foi muito positivo. Dos 25 alunos classificados para a segunda fase, 17 deles foram agraciados com algum tipo de prêmio. A partir daí, gente, de quando o Amaral começou a trabalhar esses alunos preparando para o BMEP, o padrão de qualidade da escola subiu. Ano passado, a gente fez a Olimpíada, em preparação, claro, antes, e com ela eu estava muito apreensiva, lógico, para saber o resultado, e quando saiu eu tive uma surpresa, que era ouro. E aí eu fiquei muito feliz, porque já é uma matéria que eu gosto, e aí saber que o resultado foi ouro me deixou mais feliz ainda. Na última edição da Olimpíada de Matemática das escolas públicas, o Piauí ganhou 11 medalhas de ouro. Dessas 11 medalhas de ouro, Cocal dos Alves ganhou 6. Dessas 6, essa escola ficou com 5. Meu sonho era estar à frente de um projeto que desse resultados, que fosse bem sucedido, que eu estou vivendo hoje. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou realizada. Se eu tinha um sonho profissional, eu realizei. Eu sei que nos grandes centros vão sempre surgir vários engenheiros e médicos para a manutenção daquilo que já existe. Mas acredito que no interior, onde o aluno de fato sofreu na pele essas questões da desigualdade, ele vai dar um retorno para nós num futuro que pode ser longo, mas por esse viés, por esse caminho, eu acho que há uma possibilidade muito grande disso acontecer. História bonita, hein? Que história. O Brasil é surpreendente, né? Você vai encontrar isso lá no interior do Piauí, uma história exemplar. Nós temos estudos objetivos que mostram que escolas que participam de maneira ativa na Olimpíada de Matemática, a média dos alunos de toda a escola, não só os bons, não, de todos, sobe 26 pontos na Prova Brasil. 26 pontos, Bial, é o equivalente a 1 ano e meio de escolaridade. Uau. É como se essa escola, pelo fato de participar ativamente da Olimpíada, criar toda essa dinâmica que vai do professor para os alunos, estivesse oferecendo 1 ano e meio de aula a mais para seus alunos.
A matemática está em tudo. Quer dizer, não adianta fugir, gente. A matemática está em tudo. Não adianta tentar escapar. Mas como assim está em tudo? E se ela está em tudo, onde é que ela é mais evidente? Eu estou vendo aqui no cenário fractais, uma belíssima Isso é tudo ilustração. matemática. Tudo matemática e feito usando matemática também. E lembro que de estar numa feira e encontrar um tipo de brócolis, chama brócolis romano. Vale a pena ver. A couve é toda fractal. Parece que foi o matemático que inventou, só que não foi a natureza que inventou. E inventou porque é vantajoso para a planta, dessa forma. É lindíssimo, extremamente estético e simplesmente a natureza escolheu a melhor solução para a planta. É bom você citar, a gente tem um exemplo da natureza aqui. Mostra a imagem da colmeia aí, para a Carolina comentar. Então, se você reparar no formato da colmeia, você vai ver que ela é formada por hexágonos. Então, hexágonos são figuras geométricas que têm 6 lados iguais. E você pode, se você for curioso, você pode se perguntar, mas por que ela tem exatamente esse formato? A abelha poderia ter construído essa estrutura com quadrados, triângulos ou outras formas geométricas. Por que ela constrói dessa forma? A resposta matemática é a seguinte: dentre todas as formas possíveis de uma colmeia, essa forma com hexágonos que a abelha constrói é a forma mais econômica, que usa menos material, no caso a cera, para poder armazenar uma certa quantidade de mel. E eu vou dizer que matematicamente, esse é um teorema difícil, que foi mostrado agora no início do milênio. E as abelhas, de forma natural, de forma intuitiva, elas fazem a colmeia dessa forma. Nós enxergamos o mundo em 3 dimensões, certo? Na altura, largura, profundidade. O cinema 3D traz essa novidade da profundidade. Com quantas dimensões você trabalha, Carolina? Bom, na verdade, a gente vive em 4 dimensões, né? Porque assim, a gente tem o 3D aqui do espaço e tem o tempo, que pode ser visto como uma 4ª dimensão. Na verdade, eu vou te falar a verdade, nós vivemos num mundo possivelmente de 10 dimensões. Uma das teorias físicas mais modernas, elas dizem que o mundo tem 10 dimensões. As 3 dimensões do espaço, que nós percebemos, a dimensão do tempo, e mais 6 dimensões que são minúsculas, que nós não percebemos com os nossos sentidos, mas que elas estão ali, que elas satisfazem uma fórmula matemática e que para que nós consigamos entender de fato o universo, nós temos que estudá-las e compreendê-las e aceitá-las. Qualquer criança de 4 anos entende isso. Piada velha, né? Vamos fazer o seguinte, sistemas dinâmicos agora, tá? Que é o assunto do Marcelo. O que é um sistema dinâmico? Sistema dinâmico é qualquer coisa que evolui no tempo. Nós somos sistemas dinâmicos, essa sala é um sistema dinâmico, porque as condições, à medida que o tempo vai passando, as condições vão evoluindo. E por que isso é um assunto de matemática? Porque você quer entender como é que é essa evolução, você quer prever e, em certa medida, você quer influenciar essa evolução. Então, por exemplo, o sistema dinâmico, isso que você descreveu, poderia ser aplicado numa grande cidade, no sistema de trânsito, por exemplo, o sistema de trânsito de uma grande cidade é um belo sistema dinâmico e tem comportamento bastante surpreendente. Por exemplo, esses aplicativos que a gente usa, o Waze, Google Maps, eles usam... Eles usam isso aí. Agora, por exemplo, o Waze, uma pergunta para todo mundo pensar, o Waze melhora o trânsito da cidade? Não, o Waze melhora a sua vida. O Waze é extremamente egoísta, né? É para resolver o seu problema e, por vezes, lá perto da minha casa acontece isso. Tem uma rua onde ninguém passava. Agora, de repente, todo mundo está indo para lá. Por quê? Porque a rua ninguém passava, o Waze falou que é uma boa ideia. Agora todo mundo está indo para lá. Para fugir da outra que todo mundo passa. Para fugir da outra. Isso leva a consequências absolutamente surpreendentes. Você pode fazer acontecer o seguinte fenômeno. Você tem um problema de trânsito e você abre uma nova rua porque você acha que vai desafogar o trânsito. Abrir uma nova rua pode piorar muito o trânsito, se todo mundo inventar de usar
ir por essa rua. Vamos voltar ao nosso assunto central hoje, que é como deixar as crianças, os jovens à vontade com a matemática. Nesse sentido, o site umlivroaberto.com.br, que é uma iniciativa do INPA, é uma iniciativa para mudar esse estranhamento entre a garotada e a matemática? E como é que se dá isso? É o começo de um projeto muito ambicioso que tem exatamente esse objetivo. É um projeto para elaborar livros didáticos para o ensino médio, e a ideia é que depois a gente vá avançando, vá descendo na faixa etária para cobrir toda a educação básica. E um projeto baseado na ideia de que a matemática tem que ser apresentada em linguagem moderna, em linguagem que faça sentido para a criança, sabendo que os jovens e as nossas crianças do século XXI não pensam como pensavam no século XIX. Há toda uma modernização, no bom sentido, do discurso, do diálogo que tem que ser realizado. O próprio INPA é surpreendente. É uma instituição que tem avaliação acadêmica no mesmo nível de Stanford, Princeton. Como é que vocês alcançaram tal excelência? Bom, há algumas regras. O INPA, desde o começo, apostou intransigentemente na qualidade. Começou pequenininho, com 3 pesquisadores, mas eram gente de altíssimo nível, Maurício Peixoto, Leopoldo Narquin, são matemáticos de primeira linha por qualquer padrão internacional, e isso sempre foi uma exigência. Nós fazemos concursos para pesquisadores com 50 candidatos por vaga, abertos ao exterior, e isso é um dos eixos principais. E o fato de que também sempre fomos abertos de maneira internacional. É uma instituição que faz parte do mundo. E há 3 anos o Arthur Ávila ganhou o que é o Nobel da Matemática no mundo, o prêmio, a medalha Fields. 3 anos depois já dá para decantar assim, o que significou essa conquista para nós? A conquista é maior do que possa parecer, até, dito assim, porque a medalha Fields vem sendo dada desde 1936, né, a cada 4 anos. O Arthur Ávila é o primeiro matemático de um país em desenvolvimento, nascido, criado e educado num país em desenvolvimento, que alcançou essa... Então, além do talento excepcional que o Arthur tem, é um país capaz de produzir, de lapidar esse talento, que é demonstrado por meio do prêmio que o Arthur ganhou. Isso, evidentemente, nos enche de orgulho e nos enche é um encorajamento. São 65 anos desde que o INPA foi criado, e ao longo desses 65 anos foi uma longa caminhada que chegou nesse... E no ano que vem a medalha vai ser entregue aqui no Brasil, né? No ano que vem teremos a entrega das medalhas, o anúncio aqui no dia 1º de agosto de 2018, no Rio de Janeiro. Agora vamos mostrar a logomarca do INPA, porque é uma forma geométrica bela e curiosa. Como é o nome, Carolina, dessa forma? É a faixa de Möbius. Você vai fazer uma faixa de Möbius para a gente aqui, para mostrar como é que é, o que há de tão especial nela. Então, para construir a faixa de Möbius, a gente começa com uma tira de papel, só que em vez da gente colar essa tira fazendo um anel, a gente faz uma torção. Então, o que tem de especial nessa faixa de Möbius? Na verdade, ela tem várias propriedades muito especiais. Uma delas, a primeira delas que eu vou te explicar, é a seguinte. Se você tentar pintar essa faixa, um lado de vermelho, um lado de preto, vamos tentar pintar, eu vou tentar então pintar de um lado de preto e o outro lado eu vou deixar branco. O que vocês acham que vai acontecer? Não, mas ela tem 2 lados? Tem 2 lados? Ele está dizendo que tem 2 lados. Se tiver 2 lados, então eu consigo pintar um de preto e o outro fica branco. Branco, né? Ué, eu acho que ela tem um lado só. Como pode ser? Então, essa é a propriedade da faixa de... Ela só tem um lado. Ela só tem um lado. Essa é uma das propriedades da faixa de Möbius, que ela só tem um lado. Agora, ela tem outras propriedades. Eu tinha uma prontinha aqui escondida.
Porque tem uma outra brincadeira que você pode fazer com ela. Se você corta aqui, por exemplo, assim, o que vai acontecer? O que você acha? Vão sair 2 faixas de metros? Se você cortar aqui no meio, ficam 2, né? Vamos ver se ficam 2. Então, se fosse uma faixa comum, quando a Sentido gente num programa infantil. cortaria... Mas eu faço essa apresentação para crianças, para mostrar o lado Todos nós lúdico da somos matemática. imediatamente transportados à infância. Então, essa faixa aqui, eu estou cortando ao meio e a gente esperaria que ela fosse dividida. Quando a gente corta ao meio, a gente vai ter 2 faixas de médios, não é isso? Não é mesmo? Bial, eu vou terminando de cortar aqui e eu vou te dar para você separar os seus 2 pedaços. Tá bom. Terminou? Terminei. Deixa eu separar os 2 pedaços, então. Aham! Carolina, muito obrigado. Bom, feita essa demonstração incrível, o que você quer provar com isso, Carolina? Eu quero provar que a gente, às vezes, tem que sair da caixa, e a matemática nos permite sair da caixa para descobrir outras formas para resolver problemas, para encarar desafios. Pois é, até como esse rapaz que a gente vai conhecer agora, estava lá em Cocal dos Alves, começou a gostar de matemática. Olha onde ele foi parar. Numa das premiações da UBMEP, a gente veio ao Rio e teve uma visita ao INPA para assistir uma palestra. Então lá a gente, sei lá, sentou 300 pivetes e ouviu os caras mais renomados nas suas respectivas áreas falando. Então, ouvir aquelas histórias, ver o que eles faziam aqui, conhecer o próprio ambiente que o INPA é. Eu guardei aquilo na minha cabeça muito bem guardado. Meu nome é Sandoel, eu sou natural de Cocal dos Alves e hoje sou aluno de doutorado no INPA. Eu nasci em Cocal dos Alves e passei boa parte da minha vida lá. Numa certa altura, eu conheci as Olimpíadas de Matemática e com elas, eu e todo o pessoal da minha época, fomos apresentados a conteúdos novos que chamavam mais a atenção. Meu interesse por matemática foi aumentando e eu achava cada vez melhor, queria saber mais e me graduei em matemática, fiz mestrado e agora estou tentando concluir o doutorado. Meu pai nunca estudou, minha mãe é alfabetizada, mas eles sempre investiram nisso e acreditaram que a chance de mudança era estudar. Meu pai, para mim, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci e, embora eu não tenha tido acesso à educação, eu acredito que parte muito disso. E minha mãe, muito centrada, muito cabeça, sempre nos aconselhou da melhor maneira nas horas certas. Matemática é difícil, você precisa trabalhar, mas não é impossível. Você só tem que saber que você tem que fazer as coisas por vez e cada vez dessa você vai ter que ter dedicação, força de vontade e suar. Ao resolver um problema, a sensação que se tem, ele julgava ser semelhante à sensação de um grande artista ao terminar o seu quadro. É uma sensação de completude, assim, você se sente completo, pelo menos instantaneamente, aquilo te dá muito prazer. Bem-vindos de volta! Hoje o nosso assunto é a beleza da matemática. Com os matemáticos Marcelo Viana e Carolina Araújo. Olha, a gente vai incluir na conversa mais um crânio, um jovem matemático de 22 anos, Pietro Pepe. Adoro essa expressão do cara, o crânio e tal. Matemática é uma questão de QI? E todo mundo com falsa modéstia, não querendo responder e tudo. Não, pode falar. Eu acho que o QI ele ajuda, né, na parte lógica da matemática. Mas como já foi falado aqui mesmo, a matemática ela está muito além de só a lógica, só fórmulas em si. Tem uma parte visual, tem uma parte criativa, né, de você conseguir enxergar padrões. E o QI eu acho que ele não, talvez ele não abranja todo esse ferramental que a matemática atinge. Mas é um dos fatores, com certeza.
Você estava aprovando ali a resposta, Marcelo, do Pietro. Vai sensibilidade no Sabe meio? por que eu não respondi? Eu não respondi por um certo pudor. Porque as pessoas têm tendência a achar que matemática é coisa para gênios. E não é. É por isso que eu estava provocando vocês. Eu queria... Ótima provocação. Matemática não é coisa para gênios. É evidente que para ser matemático profissional você tem que ter um tipo de vocação. Uma das minhas frustrações é que eu nunca vou jogar igual ao Neymar. Vou fazer o quê? Né? Mas eu jogo pelada. Então, com a matemática é a mesma coisa. Ela está ao alcance de todos. Vai ser um Arthur Ávila, mas pode ser... Exatamente. Pode ser feliz com a matemática, assim mesmo como eu sou feliz jogando minha pelada, de vez em quando. E essa concepção é ruim para a matemática, essa ideia pré-concebida de que você gosta de matemática é porque é um gênio, isso é ruim, porque acaba criando um bloqueio, acaba criando uma reação de, não, isso não é para mim mesmo, deixa para lá. Você, Pietro, como é que foi estimulado o seu interesse pela matemática? Como é que você descobriu esse dom, essa vocação, não sei como é que se chama? Eu sempre tive, no ensino fundamental, no ensino médio, um bom desempenho com matemática. Eu atribuo isso à base educacional que eu tive muito boa. Mas, assim, o interesse mesmo, o fascínio, né, a paixão, começou a acontecer no ensino médio. No ensino médio, eu fiz o ensino médio num colégio técnico no Rio, né, o Cefet. E aí eu tive aulas de programação, fazendo na área de TI. E aí eu vi tiveram 3 experiências, né, que realmente me despertaram, né, aquele interesse. Uma delas foi a OBMEP, na Olimpíada que eu participei. Eu comecei a ver os problemas indo um pouco mais além, uns problemas desafiadores que davam aquele sentimento de realização, né, quando você resolve. Foi um projeto de pesquisa que eu fiz de iniciação científica, que foi em astrofísica. Então, no ensino médio eu estudei um pouquinho de astrofísica e era muito legal. A gente pegava a imagem das galáxias, infravermelho, ultravioleta, e aí estudava quanto a galáxia estava formando estrela, o quanto de estrela já tinha na galáxia. Usava muita matemática, você tinha que pegar as regiões, delimitar as regiões, somar a área da região. Mas era muito legal, por quê? Porque dava concretude ao abstrato da matemática? Exatamente, você tirava conclusões a partir daquilo, né? A matemática é uma ferramenta para você usar naquilo. E a experiência foi a experiência mais forte, era quando eu estava praticando programação, eu encontrei um site, que era um site projecteuler.net, que ele tem vários problemas de programação, de computação, que são matemáticos. Então você tem que usar algum raciocínio, algum conceito, alguma sacada matemática para você fazer o programa, senão você faz o programa de uma maneira meio bruta e você roda e o programa não te dá resposta, fica esperando, demora demais, porque os números são gigantes. Você usa matemática para agilizar, né? Que nem, por exemplo, em trânsito, você pode usar a lógica matemática ali para deixar de uma maneira rápida encontrar uma rota mais curta entre um local e outro. Tem muita matemática que agiliza os processos. Então, nessas experiências, eu ficava horas, de vez em quando dias, para resolver um problema. E quando rolava aquela sacada e quando você via que funcionava, dava aquela realização, sabe, de você perceber, poxa, cara, consegui, né, atingir essa meta, e a satisfação de você perceber a matemática de fato sendo aplicada, né, mostrando como algo útil em áreas diferentes. E aí foi isso que eu quis seguir. Você é programador de games, né? Quais são os parentescos entre as duas linguagens, matemática e a programação? Primeiramente, jogos parece que não tem nada a ver com matemática, né? Jogo é diversão, matemática é tédio, é chato. Mas quando você para ver, tem muita coisa aí no meio. Tem matemática, tem design, tem som, tem física. E assim, quando a gente vê um jogo, que nem quando a gente vê um filme quando a gente é menor, a gente fica, poxa, que filme legal, os personagens pulando, explodem, batem, a gente normalmente nem pensa como aquilo foi feito. A gente vai crescendo, a gente vai tendo, né, uma crítica maior, um olhar crítico, vai pensando, poxa, isso não faz sentido, como é que o personagem cai de 20 metros e está vivo? Aí você começa a pensar como é que as pessoas fizeram para simular esses eventos. E no jogo acontece a mesma coisa. A gente vê os personagens pulando, correndo, né, batendo um no outro, e a gente não vê, mas por trás daquilo tem toda uma geometria, toda uma matemática. Normalmente os personagens são feitos a partir de retângulos, quadrados, que representam eles. E computacionalmente, alguém, né, o programador, ele precisa editar como as regras funcionam, né? Que nem o mundo real que está pronto, que você bate, as coisas acontecem. No caso, você. Exatamente, você precisa simular esse ambiente. Então tem a matemática de você perceber para onde o retângulo pode se mexer, que ele não pode sair da tela, por exemplo, que o retângulo tem que bater um com o outro, como é que eu sei se os dois retângulos estão encostando ou não. E tem muitos outros problemas, trigonometria, fórmula de Bhaskara também aparece em algumas situações, mais incrível que pareça. Sério? Você usa? Usa. Ele usa, gente. Exatamente. Encontramos, é ele. Arco tangente, você vê que tangente sendo cosseno, pra que eu vou usar isso na minha vida? É a primeira vez que eu usei em jogos, eu fiquei, caramba, consegui usar, já risquei da minha lista de mais uma coisa que eu... Maravilha. Vem cá, tem um pessoal com uma camiseta de declaração de amor aí, é isso? Alguém fica de pé pra gente ler. Eu sou uma professora de matemática.
E claro que tenho problemas. Vem cá, vocês estão aqui para fazer uma declaração de amor à matemática? Todos aqui já lecionamos há algum tempo, né? E temos alguns pontos em comuns, né? Então, uma pessoa que é química, 2 são pedagogas, outras estão iniciando agora a carreira. E aí a gente gosta muito, como eles falaram, né? A gente sente o encantamento quando se resolve um problema. E é uma coisa que só quando você faz e você prova, você sente aquele clique. Você fala, nossa, aquele êxtase, né? Tanto no fato de ensinar, quanto no fato de sentar e aprender. Porque nenhuma de nós aqui tem uma facilidade. Todos nós lutamos para aprender. A gente espera, sinceramente, que vocês resolvam seus problemas. Muito obrigado. Cá, nesse mundo da gente que é cada vez mais ditado pelos algoritmos, né? A nossa vida, toda a revolução digital, tudo que a gente faz, é o Google, são as curtidas, as redes sociais, as novas técnicas de reconhecimento facial, tudo que aparece depende, é movido por algoritmos. Como é que vocês estão imaginando aí esse casamento matemática, softwares, futuro? Sabe o que me preocupa é saber até que ponto o país está preparado para encarar essa revolução. O país? O país. O Brasil tem, o fato de ter desempenho ruim, de modo geral, nos testes de avaliação internacional de estudantes, é extremamente preocupante, porque isso significa que nós não estamos preparando os nossos jovens para esse desafio. O futuro vai ser daqueles que saibam matemática suficiente para poder se integrar nesse processo. E a matemática já tem, em muitos países, um peso enorme na própria atividade econômica, que não é o único objetivo, mas é um ponto importante. Estudos internacionais mostram que foram feitos em alguns países, mostram que a matemática pode contribuir com até 15% do PIB do país. E para isso é claro que os jovens têm que estar preparados para exercer as profissões que geram essa riqueza. E no Brasil isso não é claro que nós estejamos na corrida para essa revolução. Carolina, acrescenta alguma coisa? Bom, esperamos que isso mude, né? Então é um pouco por isso que nós todos estamos trabalhando, né? Não depende só da gente. Passa também pela sociedade ter consciência da importância que a matemática tem. Nós estamos nesse momento vivendo o biênio da matemática 2017-2018, que é uma iniciativa em que todos estamos muito empenhados, cujo objetivo é exatamente conscientizar a sociedade de tudo isso que a gente está dizendo aqui, que a matemática é um mal barato, que é interessante, que muda vidas, e da importância que ela tem para o país. Não é algo que a gente deva passar assim, ignorar. Não depende só de nós, como a Carolina disse, depende também de políticas públicas consistentes. Você falou há pouco como é que o INPA foi criado. São 65 anos de uma consistência que permitiu criar uma instituição como o INPA. E aquilo que você cria em 65 anos, você destrói em muito menos tempo. Todo esse progresso que a matemática brasileira alcançou está em risco com essa crise que nós estamos vivendo. Todo esse esforço de Olimpíadas de Matemática, sendo realista, está num momento delicado por causa da situação que nós estamos vivendo de descontinuidade de políticas públicas. Por favor, contem sempre com esse espaço aqui no Conversa. Essa conversa foi muito boa. A matemática está em tudo mesmo. A gente foi bem convencido disso hoje. Muito obrigado, Carolina, Marcelo, Pietro. Bom, o programa está terminando, mas antes a gente vai ver a história da pesquisadora Érica Rodrigues. A Érica está vivendo um momento muito especial. Tão especial que ela nem está aqui com a gente hoje, porque está grávida, pode dar à luz a qualquer momento. A Érica é parte, personagem de mais uma história para frente. Essa que a gente está fazendo em parceria com o Bradesco. Se movimentar é interagir e ser capaz de transformar. O movimento ele é muito influenciado pela emoção e a emoção ela também transforma a nossa maneira de se movimentar. Então, a grande paixão da minha vida é o movimento, né? Meu nome é Érica de Carvalho Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, neurocientista e professora, mãe do João, em breve.
trabalho nessa interface entre a neurociência e a reabilitação. Essa paixão pelo movimento ela começou ainda quando eu era criança, adolescente, pelo esporte. Ela seguiu depois, ao longo da minha vida pessoal, quando uma prima minha sofreu um acidente, ela teve uma lesão. E aí eu passei a reconhecer toda a falta que o movimento podia fazer. E aí eu comecei a tentar colocar lá o meu tijolinho, trabalhando na pesquisa. As lesões que eu mais trabalho são o AVC e a doença de Parkinson. Então, nesse projeto, especificamente, o que a gente quer é aumentar a capacidade desse cérebro para conseguir se transformar e voltar, assim, a controlar melhor os movimentos que foram perdidos, usando a estimulação transcraniana por corrente contínua. A gente está entendendo e interagindo e transformando o cérebro tudo ao mesmo tempo. A gente vai estimular mais o hemisfério que foi lesionado. A gente quer recuperar, então, o equilíbrio entre os hemisférios, que é fundamental para a gente conseguir um bom controle de movimentos. A gente quer reeducar o cérebro. Exatamente. É isso. Não tem como desistir. Cientista é um grande viciado. Você se frustra, você não encontra o caminho que você quer, você tem que dar a volta, mas você não consegue simplesmente se imaginar longe daquilo. O próximo passo é entender o que está acontecendo no cérebro dessas pessoas especificamente. Que regiões a pessoa está ativando do cérebro para conseguir movimentar o braço. Como ele pode estar modificando a própria estrutura do cérebro em si, das diferentes partes do cérebro, especialmente as áreas relacionadas ao controle de movimento. Então, tudo isso a gente vai saber ainda esse ano, então realmente um final de ano cheio de surpresas e eu espero de gratas surpresas. Daqui para frente é seguir nesse caminho para tentar ajudar o maior número de pessoas possível a conseguir se movimentar. Até a próxima, gente. Valeu. Do meu desejo, eu sempre quero mais um mesmo. Na matemática do meu desejo, eu sempre quero mais um mesmo. E assim vou vivendo